Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós estamos neste tempo estudando na revista Compromisso o Pentateuco e especificamente esta lição está baseada, este período de estudo está baseado em Êxodo, Levítico e Números. E o título da nossa lição de hoje é Um Guia para Verdadeiros Adoradores. É a lição número 2 da nossa revista Compromisso. E esta revista ela traz um tema que é o chamado para adoração. Nosso estudo, como eu disse, está baseado no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Estes livros foram escritos por Moisés, o legislador, profeta, líder Moisés. E este ensino, como nós temos o título, este guia, no caso aqui para o povo de Israel, são as normas que foram estabelecidas. E estas normas elas têm que ver com relacionamentos interpessoais do povo hebreu, do povo de Israel, a posse de bens, a forma de uso também desses bens. Então, é um estudo que nos leva a pensar, a valorizar as Escrituras Sagradas, o que ela nos direciona, da forma correta como nós devemos nos portar, tendo como pano de fundo o povo de Israel que peregrinou, que marchou desde o Egito, desde o cativeiro egípcio até a terra prometida. E estes estudos nos mostram que este povo de Israel, que foi escolhido por Deus, ele precisava, o povo hebreu precisava ter um direcionamento para um êxito nessa grande mudança de vida para este povo que Deus havia escolhido. De modo que vale a pena nós estudarmos acerca deste assunto, porque nós vamos ver que o desejo de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, que nos diz lá na Nova Aliança, no Novo Testamento, que é vontade boa, agradável e perfeita, e que Deus quer que nós conheçamos e que nós experimentemos a sua vontade para as nossas vidas. Então, nesse estudo que nós estamos fazendo hoje, que é um guia para verdadeiros adoradores, nós vamos encontrar em Salmos, no Salmo 19, as bases para o crescimento espiritual. De modo que do verso 1 ao verso 6, o salmista Davi, ele nos mostra que para nós termos crescimento espiritual, nós precisamos seguir estes conselhos, estes ensinos, seguir as diretrizes que
a palavra de Deus nos ensina. E ele diz assim, do verso 1 ao verso 6 do Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela, o sol irrompe como o noivo depois do casamento. Alegra-se como o valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. Estamos vendo aqui que Davi, nesse Salmo 19, de 1 a 6, ele descreve a grandeza da criação de Deus. Esta criação monumental, ela nos prova, elas são provas visíveis da sabedoria, do poder, da glória e das leis de Deus. Apesar, de os céus proclamarem a glória de Deus, o firmamento anunciar as obras de suas mãos, mas nós sabemos que estas grandezas criadas por Deus, elas só não podem demonstrar a vontade, os planos, a graça e o amor de Deus. Por que não podem? Porque são coisas espirituais. A vontade, os planos, a graça e o amor de Deus são coisas espirituais e não podem ser demonstradas materialmente pelas coisas que nós vemos, que tocamos, porque elas vão além deste prisma físico. E neste mesmo Salmo 19, do verso 7 ao verso 11, que nós vamos ler agora, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces do que o mel, mesmo o mel que goteja no favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Estamos vendo aqui que o salmista, ele mostra nos 6 primeiros versos que a criação de Deus revela os propósitos de Deus. E quando nós vamos para o Gênesis, nós vamos ver que Deus criou o paraíso, o jardim do Éden, e colocou
o primeiro casal, Adão e Eva, para desfrutarem. Nós vemos que Deus, Ele quer que nós venhamos a usufruir daquilo que Ele criou para nós. E Ele, nesses outros versos, do 7 ao 11, nós vamos ver Davi nos instruindo que para nós sabermos utilizar todas as coisas boas que Deus fez para nós, nós precisamos de orientação. E esta orientação está justamente na doutrina, no ensino, na palavra de Deus. Prosseguindo no estudo sobre um guia para verdadeiros adoradores, tendo como base o Salmo 19, agora do verso 7 ao verso 11, nós vamos ver que para o crescimento espiritual, neste Salmo, Davi ele diz que precisamos crer que existe garantia, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são verdadeiros e alegram o coração, iluminam os olhos, e aqueles que os guardam são recompensados. De modo que nós estamos vendo aí que o salmista Davi, ele sabia, ele tinha conhecimento do valor, da magnitude da palavra de Deus, e ele mostra que é necessário para o nosso crescimento espiritual que nós consideremos a palavra, os ensinos. E nós vemos que o povo de Israel, quando peregrinava no deserto, rumo à terra prometida, saindo do cativeiro egípcio, sob o domínio de Faraó, nós vemos que quando o povo obedecia a palavra, tudo ia bem. Mas o contrário é verdade. E quando havia desobediência, quando havia rebeldia, vinham as consequências para o povo de Israel. E nós vamos ver agora que nos versículos de 12 a 14, também para o crescimento espiritual, que é necessário que reconheçamos que há um alerta. Vamos ver o que diz os versos de 12 a 14 do Salmo 19. Diz assim: quem é capaz de distinguir ou discernir os próprios erros? Absolve-me, isso é o salmista falando com Deus, orando, absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem.
então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Como nós dissemos, há um alerta. Há quem possa discernir as suas próprias faltas. Isso é o questionamento que o salmista fazia. E aí ele diz que deve-se pedir perdão, inclusive pelas faltas que sequer temos consciência de termos cometido. Há um reconhecimento aqui do salmista Davi, nesse Salmo 19, dos versos 12 a 14, que há algo que faz com que nós não venhamos a viver bem, nem conosco mesmos, nem com aqueles que estão ao nosso redor, muito menos com Deus. Não pode haver uma comunhão perfeita se houver pecado. E ele até diz a Deus que lhe ajude a ter discernimento dos pecados que eles são ocultos. Davi está sendo sincero para com Deus. E ele diz que para estes pecados também deve-se pedir perdão. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem consciência de ter cometido aqueles pecados, aqueles delitos. Mas para Davi era importante que, ao considerar que Deus deseja que nós vivamos bem conosco, com o nosso semelhante e com Ele, acima de tudo, em outras palavras, para o nosso crescimento espiritual, conforme o que nós estudamos aqui, temos estudado aqui neste Salmo 19, é necessário para este crescimento que reconheçamos que Deus é o Criador de todas as coisas e que a sua palavra, o seu ensino é perfeito e que o que pode comprometer a nossa comunhão é justamente o pecado, muitas vezes até pecados ocultos, inconscientes, que Davi nos instrui aqui a pedir a Deus perdão. E quando nós vamos lá para 1 de João, capítulo 1, verso 9, nós vamos ver João, aquele considerado o apóstolo do amor, ele dizendo que se confessarmos os nossos pecados, então observe que é necessário, a confissão é necessária para alcançarmos o perdão de Deus, para termos paz com Deus. E aí ele diz, se confessarmos os nossos pecados, João diz, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, veja que o que comprometeu o primeiro casal ali no paraíso, no Jardim do Éden, foi justamente tirar de foco o que Deus falou e dar ouvido àquilo que Satanás, em forma de serpente, veio para enganá-los.
Observem que no Pentateuco, né, desde o Gênesis, nós vamos ver que há um fundamento, há uma base, há um alicerce. Primeiro Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador supremo de tudo. E nós vamos ver que a palavra de Deus diz que as obras de Deus, elas são perfeitas. E criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou ali para desfrutar, para usufruir daquela grandeza, daquela bênção que ele havia feito para o homem. Mas o que comprometeu a comunhão, tanto é que Deus vinha na viração do dia para falar com Adão e Eva, para ter comunhão com eles, e eles haviam então pecado, eles haviam desobedecido, e isto trouxe péssimos resultados, péssimas consequências. Então, como nós fomos criados para adorar a Deus, fomos criados para a glória de Deus, é importante que nós saibamos o que agrada a Deus e aquilo que entristece o coração de Deus. E a segunda base para um guia, ou seja, segunda base que um verdadeiro adorador precisa considerar, é a base para a adoração. Como o nosso estudo fala sobre um guia para verdadeiros adoradores, nós vamos ver também este Salmo 119, que foi escrito por Davi. Vejamos o que ele diz do verso 17 ao 24. Diz assim: trata teu servo com bondade, para que eu veja as maravilhas de tua lei. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Tu repreendes os arrogantes. São malditos os que se desviam de teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido a teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus preceitos. Eles me dão conselhos sábios. Que instrução maravilhosa Davi está dando aqui. Ele pede a Deus, pede a sua generosidade, a generosidade de Deus, para que ele tenha entendimento. Observe que há uma dependência de Davi para as diretrizes, para que Deus o guie. E a gente vê que Deus é tão maravilhoso, tão glorioso, que ele deixou para nós a sua palavra, e mais ainda, ele providenciou o meio pelo qual nós tenhamos paz com ele. E pela graça, ele ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo, para dar a sua vida em resgate de muitos. E graças a Deus que dentre esses muitos estamos nós, estou eu, está você. E Davi, então, nesse Salmo 119, do verso 17 ao 24,
ele pede a Deus pela sua generosidade, para que ele possa ter entendimento. Que o Senhor, ele pede também, que o Senhor retire as vendas dos seus olhos, para que ele contemple as maravilhas da lei. Nós sabemos que há muitas coisas que podem tentar nos impedir de enxergar, de ver, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus revelada na sua palavra, ao entretenimento, ao ativismo, ao secularismo. Há muitas coisas que podem tentar impedir de que nós vejamos e contemplemos as maravilhas que estão reveladas na palavra de Deus. E Davi pede a Deus, primeiro que lhe dê entendimento, e depois que desvende os seus olhos para que ele possa contemplar as maravilhas da sua lei. Ele fala outra coisa interessante, que inclusive nós cantamos no hino, que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Ele diz, como peregrino na terra, que ele se referia a ele pede a Deus que não esconda dele os seus mandamentos. Então, a gente vê aqui que nós somos privilegiados, porque temos a palavra de Deus. Nós podemos meditar nela. E algo que eu aprendi desde cedo, que se nós queremos ser bem-sucedidos, quando nós falamos bem-sucedidos, quando a palavra de Deus fala bem-sucedidos, não está se limitando a coisas materiais, mas a você estar em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com os outros. E o Salmo 1, que eu aprendi desde cedo, ele diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Qual é o resultado disso? Será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então está aí. Se nós queremos ser verdadeiros adoradores, nós devemos considerar o que a palavra de Deus nos ensina, que Deus criou todas as coisas, que Deus nos colocou aqui, e a própria palavra de Deus diz que os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. E nós precisamos aprender na sua palavra como viver de forma bem-sucedida aqui na terra, como verdadeiros adoradores, que o adorem, como Jesus disse, falando à mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E Davi aqui diz, como peregrino na terra, ele pede a Deus que não esconda dele os seus mandamentos. Ele quer o juízo de Deus e não a humilhação dos homens. Então Davi está mostrando aqui que nós devemos estar submissos a Deus, em obediência à sua palavra, desfrutando das bênçãos que Deus tem para nós, e não viver submisso àquilo que o sistema dos homens quer impor a nós. E a terceira base para a vitória de um
verdadeiro adorador, que Davi também vai falar do verso 73 a 80, que nós podemos ter bases para a vitória nas crises. Nós vamos ler aqui o Salmo 119, 73 a 80. Ele diz assim: Tu me fizeste, tu me formaste, dá-me entendimento para aprender teus mandamentos, que eu seja motivo de alegria para os que te temem, pois em tua palavra depositei minha esperança. Eu sei, ó Senhor, que teus estatutos são justos, tu me disciplinaste por tua fidelidade. Agora que o teu amor me console, como prometeste a teu servo, cerca-me de tua compaixão para que eu viva, pois tenho prazer em tua lei. Sejam envergonhados os arrogantes que mentiram a meu respeito. Eu, porém, meditarei em tuas ordens. Unam-se a mim todos que te temem, os que conhecem teus preceitos, que eu seja inculpável na obediência a teus decretos. Então jamais serei envergonhado. Então, aqui mostra de forma resumida que aquele que nos criou, que é Deus, é aquele que pode nos moldar e nos guiar pela sua vontade revelada na palavra. A alegria é conseguida por aqueles que vivem pela fé. A palavra de Deus é base de comunhão, como nós vamos encontrar no Novo Testamento, em Atos 2:44, os primeiros cristãos, o autor deste livro de Atos, um livro histórico, Lucas foi o autor, ele diz: todos os que criam estavam unidos. Então, para a gente ver aqui que a base para a vitória nas crises, nós devemos levar em conta o que Davi falou e aquilo que a palavra de Deus, até já no Novo Testamento, nos ensina: a comunhão. Precisamos desta comunhão. E por fim, para sermos verdadeiros adoradores, e um guia que nós precisamos considerar para isto que está na palavra é bases de sabedoria, que está no Salmo 119, 137 a 144, que diz assim: Tu, Senhor, é justo. Então o salmista Davi está enaltecendo o caráter de Deus, dizendo: Tu, Senhor, é justo, e imparciais são teus estatutos, teus preceitos são perfeitos, de todo confiáveis. Sou tomado de indignação, pois meus inimigos desprezam tuas palavras. Tua promessa foi plenamente comprovada. Por isto, este teu servo tanto a ama. Sou insignificante e desprezado, mas não me esqueço de tuas ordens. Tua justiça é eterna e tua lei é verdadeira. Quando aflição e angústia pesam sobre mim, encontro prazer em teus mandamentos. Teus preceitos são sempre justos. Ajuda-me a entendê-los para que eu viva. Então, nós estamos vendo aqui o salmista Davi, ele mostrando que pretendia viver com a sabedoria dada pelo Senhor. E nós sabemos, segundo Tiago fala, que existe a sabedoria humana, existe a sabedoria animal
existe a sabedoria diabólica. E nós precisamos ter discernimento para não ser conduzido por sabedoria que não seja a sabedoria de Deus. E o salmista Davi, ele mostra aqui que o desejo dele, a pretensão dele era viver com a sabedoria dada pelo Senhor. Ele tinha consciência que o Senhor é justo, é fiel, é reto, puro. A sua justiça é eterna. E a lei é a própria verdade. Os mandamentos de Deus são prazerosos. Deus é absolutamente fiel às suas promessas. De modo que nós estamos vendo aqui que para vivermos como verdadeiros adoradores, precisamos deste direcionamento, deste manual. Sempre estar observando o manual. Porque muitas vezes nós adquirimos um aparelho e por não usarmos, por não abrirmos o manual, por não lermos, por não termos conhecimento, nós então acabamos por não desfrutar de tudo aquilo que nós poderíamos desfrutar. E está aqui, o nosso prazer deve estar na palavra de Deus. E para sermos verdadeiros adoradores, como Jesus disse,